Entrevista com o desembargador Carlos Santos de Oliveira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Na sua posse, Vossa Excelência falou das dificuldades em atingir a meta definida pelo Superior Tribunal Eleitoral de ter 100% dos eleitores com a biometria cadastrada no Estado. Que medidas o senhor planeja para enfrentar esse desafio? O desafio é ter toda a população do Estado do Rio de Janeiro biometrizada até 2022. Essa é a meta estipulada pelo TSE em resolução e nós vamos ter que cumprir. Falei no meu discurso de posse que alguns tribunais já têm 100% dos eleitores biometrizados. Agora, não pode comparar, não tem como se comparar, por conta da estruturação e grandeza do Estado do Rio. Você tem estados com menor porte, com todo o respeito, mas estados com menor porte, que já estão 100% biometrizados, tem uma população muito menor que a do Rio. Nós temos uma população enorme, nós temos que implementar a biometria nesses estados e nós estávamos aqui, pelo menos até eu assumir a presidência, com os atos de preparação para a revisão de biometria, para a revisão de eleitorado, paralisados. Meu primeiro ato foi determinar a continuidade desses estudos. Eu tenho agora uma ida a Brasília na próxima semana, daqui a 10 dias, e eu vou tratar exatamente desse assunto, biometria. Por quê? Não é que a biometria ou a biometrização não esteja em andamento, ela está em andamento. Por exemplo, nós temos uma CAI aqui, que é um Centro de Atendimento ao Eleitor, que funciona no térreo, está ali, eu até passei lá hoje quando cheguei, está fazendo biometria. Agora, a biometria, sem a revisão do eleitorado, é uma biometria facultativa. Quando eu estipulo, e eu só posso fazer isso com autorização do TSE, por isso a minha ida a Brasília, que determinada cidade vai ter uma revisão de eleitorado, todos os eleitores são obrigados a comparecer à zona eleitoral em determinado prazo, sob pena de ter o título cancelado. Aí eu tenho uma situação aonde eu posso fazer com que o eleitor desperte para a necessidade de biometrizar. Porque a biometrização é uma segurança. A biometrização, ela faz com que o eleitor fique imune a fraudes. Você vai ter a possibilidade de votar pela sua digital, e a digital é única, todos nós sabemos. Então, o empenho pela biometrização de 100% da população, claro, em última análise, é para atender a meta do TSE. Agora, num sentido mais imediato, é para garantir, de uma forma plena, a lisura das eleições. Ou seja, se 100% da população estiver biometrizada, ninguém vai poder votar por ninguém. Simples assim. Botou o dedo, vai te reconhecer. Se não for você, o sistema não vai aceitar. E para isso, nós estamos tentando revigorar um projeto que já tinha aqui no tribunal e que está um pouco paralisado, que é a justiça itinerante. Esse processo, ele visa levar a justiça eleitoral àquele eleitor mais distante, que eventualmente não tem nem condições de ir à zona eleitoral. Então, nós estamos em algumas tratativas para poder restabelecer esse projeto e voltar a fazer funcionar a justiça itinerante, nos mesmos moldes que existe no Tribunal de Justiça. Com a experiência de ter liderado a Corregedoria Eleitoral no ano passado, Vossa Excelência entende que as zonas eleitorais do Estado estão preparadas para uma campanha para ampliar a biometria? Preparadas elas estão. Elas estão. É claro, eu nunca vou dizer para vocês que o preparo é o ideal. Agora, nós estamos, na medida do possível, enfrentando essa situação. Porque a biometrização, ela passa necessariamente pela quantidade de kits de biometria. Então, só são disponibilizados nas zonas eleitorais kits de acordo com os números de funcionários que estão lá. Então, esses funcionários, através de um rodízio, eles ficam no sistema atendendo o eleitor e fazendo a biometria. Agora, em determinados locais, onde eventualmente eu constatar que essa medida, vamos dizer assim, ordinária, ela não está sendo suficiente,
eu posso perfeitamente, com autorização do plenário do tribunal, instalar postos de atendimento e colocar mais servidores lá para poder implementar de forma melhor a biometrização. Na última eleição, a urna eletrônica sofreu muitos ataques, em especial por meio de vídeos e imagens falsas que circularam nas redes sociais. Um movimento que questiona a própria legitimidade do sistema eleitoral brasileiro. É possível combatê-lo hoje de modo eficaz, preservando a liberdade de expressão e outros direitos constitucionais? Olha, eu diria que esse trabalho de combate ao que se chama fake news, ele foi muito bem realizado pelo TSE. Né? O TSE, primeiro sob a presidência do ministro Fux, eu me lembro muito bem que na época ele chegou a esclarecer para a imprensa que ele tinha feito um pacto com os partidos, né? E com determinados segmentos da sociedade e para esclarecer, né, a nocividade da fake news. É claro, você não consegue, e eu acho que seria assim, querer ser a realista do rei, se eu dissesse, vamos acabar com as fake news. Eu acho que isso é impossível, infelizmente. Agora, nós temos que nos preparar para fazer minimizar as consequências de uma notícia falsa. Nós temos que estar preparados para, primeiro, detectarmos a notícia, segundo, retirarmos a notícia do ar. Porque essas notícias, elas geralmente são veiculadas via rede social, né? Nas últimas eleições, por exemplo, foi montado aqui no TRE um grupo especial e esse grupo era proativo. Determinados servidores com expertise em informática vasculhavam nos computadores notícias falsas. Ou seja, o próprio TRE, nessa eleição que passou, ele já não esperava que a notícia viesse. Ele corria atrás, ele buscava detectar a notícia falsa para poder fazer cessar o nascedouro. Então, são medidas que essas foram implementadas, com certeza outras virão se somar a essa nas próximas eleições. E o que a gente tem em mente é, na medida do possível, minimizar os efeitos da fake news. Excelência, ainda na cerimônia de posse, o senhor sugeriu que considera fundamental o diálogo com o cidadão fluminense. Isso pode ajudar nesse combate às campanhas falsas nas redes sociais? Claro que sim. Eu acho que o diálogo pode ajudar em qualquer situação. Em qualquer situação que envolva a pessoa. Eu costumo sempre dizer, o juiz, ele decide. O magistrado, ele decide. Mas não existe melhor sentença do que o acordo. Então, se eu falo em acordo, eu falo em consenso. Se eu falo em consenso, eu falo em diálogo, né? Então, o TRE, por sua presidência, deixou bem claro no meu discurso que vai sempre manter as portas abertas. Diálogo interno, ou seja, diálogo com servidores, né? Diálogo com membros do TRE, diálogo com juízes eleitorais e diálogo externo, que seria aí, por exemplo, com os advogados e a sociedade em geral, candidatos inclusive, né? Porque na realidade, e eu acho que a fake news seria um perfeito exemplo, né? Se a sociedade realiza, na forma já dita atrás pelo ministro Fux, um pacto, né, pela não proliferação das fake news, eu acho que você já vai ter aí um compromisso ético assumido por partidos, por candidatos, por eleitores, por membros de tribunal, por juízes. Eu acho que o diálogo ele vai sempre fazer parte dessa proposta de melhora dos serviços eleitorais. E essa melhora vem sempre no sentido de atendimento ao eleitor, priorização do eleitor, porque o eleitor é o que está na ponta final dos serviços da justiça eleitoral. E, na realidade, na medida em que esse eleitor estiver bem atendido, e eu digo bem atendido no sentido dele ter, vamos dizer assim, satisfeitas as suas necessidades jurídicas junto ao TRE, tá? Nós vamos poder sonhar, quiçá, com uma democracia plena no país. A implementação do processo judicial eletrônico nas zonas eleitorais está prevista para este ano. Qual a importância dessa medida para o aprimoramento dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral Fluminense? Eu acho que o processo judicial eletrônico, ele traz segurança, ele traz celeridade.
E eu acho que no reboque vem a eficiência. Porque, na realidade, você tem, eu pelo menos sou dessa época, né? Eu vivi a época da máquina de escrever. Né? Aí o teu escrivão digitava, errava, digo, aí continuava. Era dessa forma. Hoje você tem, pelo menos, as audiências. Depois passamos às audiências digitalizadas. Aí depois passamos, como temos hoje, as audiências gravadas. Hoje, na justiça comum, nós já temos, por exemplo, no tribunal, toda a informatização. Aqui no TRE, no tribunal, toda a informatização. Eu acho que chegou a hora dessa informatização chegar à primeira instância. Por quê? Porque vai possibilitar ao juiz despachar de onde ele estiver, vai possibilitar ao servidor trabalhar da casa dele. Eu acho que tem uma série de ganhos, né? Que, claro, aliados à segurança, aliados à celeridade, eles vão ser, assim, muito bem-vindos na justiça eleitoral. Eu já tenho essa experiência na justiça comum estadual e agora vamos ter essa experiência e eu vou ter a grata satisfação e honra de poder estar à frente do TRE no momento da implementação de uma ferramenta tão importante como o processo judicial eletrônico. Em sua gestão, Vossa Excelência pretende desenvolver programas sociais como o TRE Vai à Escola, em que magistrados apresentam palestras para alunos de ensino médio sobre temas como eleições e cidadania? Olha, é fundamental, né? E me perdoe tocar numa tecla de caráter pessoal, mas eu sou professor universitário há quase 30 anos, exatamente 28 anos. E às vezes alguns colegas me falam, não sei como é que você consegue dar aula na faculdade. Aí eu digo para eles, eu até dou aula em pós-graduação, mas o que me atrai é dar aula na faculdade. Porque na faculdade você pega um menino lá de 18, de 20, de 21 anos, assim, no respirar, no florescer da cidadania. E ali você pode passar para ele determinados valores que vão servir para a vida inteira. Não é só o ensino jurídico, é a transmissão de valores, é a transmissão de um comportamento ético, etc. E quanto mais você puder fazer com que essa transmissão de valores se dê num período de idade menor, melhor. E o projeto TRE Vai à Escola é, sim, um daqueles que eu pretendo implementar via Escola Judicial Eleitoral. Já existe esse projeto, não sei se está paralisado, pelo menos não ouvi falar, mas já tenho reuniões marcadas no sentido de tornar a revigorar esse projeto. Inclusive, eu me candidatarei a ir a uma determinada escola falar para os alunos, porque eu acho que é fundamental que, apesar de magistrados, nós somos agentes públicos e a gente tem que assumir a nossa responsabilidade proativa enquanto agentes públicos e poder, de certa forma, disseminar nossa experiência e os valores democráticos para aqueles meninos que estão numa formação escolar fundamental. Vossa Excelência gostaria de acrescentar algo, alguma mensagem à magistratura nacional? Eu não me atreveria tanto. Eu talvez passasse uma mensagem aos meus juízes e aos meus servidores. No meu discurso, pensando o que falar no discurso, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não posso deixar de elogiar meus servidores, porque eu cheguei na corregedoria um ano atrás e eu encontrei uma gama de servidores muito preparados, uma gama de servidores muito comprometidos, de maneiras que, falei isso em público, devo a eles a minha gestão na corregedoria. Então eu não poderia deixar de passar essa mensagem para que aquele que for eventualmente escutar essa mensagem possa ter a noção da importância do serviço do TRE. Tenho certeza que em outros órgãos não é diferente, mas aqui eu pude presenciar em loco, né? Eu tive a oportunidade de presencialmente verificar essa situação e que gerou em mim uma certeza, tanto que vários funcionários meus da corregedoria vieram trabalhar comigo na presidência, pelo comprometimento, pela competência, pela vontade de acertar, pelo espírito público. Então, a mensagem que eu tenho é uma mensagem de esperança, não só para os servidores, como também para os juízes eleitorais. E eu não posso deixar de destacar, gente, que a gente vive um momento muito peculiar no Brasil. E o TRE, embora ele tenha uma jurisdição só no estado do Rio de Janeiro, ele tem uma importância ímpar na consolidação do processo democrático e do Estado Democrático de Direito.
Na realidade, o trabalho desenvolvido aqui, ele vai desaguar numa situação que vai permitir as pessoas exercerem o sufrágio livremente. Essa é a essência da democracia. Não me importa a sua posição ideológica, a sua. Importa é que você possa, de forma livre, manifestar sufragar o seu voto. Eu acho que essa é a essência. Então, o Brasil vive uma nova era. Infelizmente, eu não gostaria de falar disso, vou falar, mas sem citar nomes. Você tem políticos presos, você tem juízes afastados, você tem a descoberta, talvez, do maior esquema de corrupção de todos os tempos. Isso é muito triste. E eu acho que só a nós compete fazer alguma coisa para mudar. Então, a mensagem que eu deixaria é: o TRE está trabalhando de acordo com as necessidades desse novo Brasil. Um Brasil que quer ser passado a limpo, um Brasil que prima pela qualidade dos seus serviços e dos seus servidores, um Brasil que exige o fim da corrupção e que exige que a política seja praticada de forma, pelo menos, diversa do que tem sido praticada até hoje. Essa é a mensagem que eu deixaria. Muito obrigada. O IMB agradece. Agradeço eu ao IMB e digo que é uma honra poder estar aqui e, de alguma forma, contribuir aí com essa entrevista.